Meus queridos irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez diante do Senhor para lhe prestar um culto, para lhe oferecer as nossas homenagens e para meditar nas Escrituras. Vamos começar com uma oração, porque através da oração nós falamos com Deus, nos comunicamos com Ele e depois, através da Sua palavra, Ele se comunica conosco. Vamos orar? Senhor, nós oramos mais uma vez, estamos aqui diante das Escrituras, oramos através da vida e das obras do Senhor Jesus. Queremos engrandecê-lo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ser esse Deus soberano, poderoso e verdadeiro, que cuida de cada um daqueles que lhe pertence. E obrigado por ter feito de nós, Senhor, seu povo. Hoje nós fazemos parte do rebanho de Cristo exatamente porque o Senhor manifestou a sua misericórdia na nossa vida. Nós somos pecadores, merecedores de condenação, mas hoje somos perdoados e justificados por causa da obra expiatória de Cristo na cruz. Então receba para ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar convosco uma palavra que está baseada no Salmo 34, versículo 11, que diz assim o texto sagrado: Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Dentro da teologia, nós temos 4 categorias principais de temor. E é dentro delas que nós iremos refletir nesse momento. Então, a nossa palavra será baseada nisso, as 4 categorias de temor que existem. Vamos lá? A primeira categoria de temor é a mais importante de todas. E nós podemos ler sobre isso aqui nesse texto do Salmo 34, versículo 11. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O primeiro tipo de categoria que nós temos é o temor santo. É o temor ao nosso Deus. E a verdade é que nós servimos a um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade. Isso significa que nós tememos a pessoa do Pai, tememos a pessoa do Filho e tememos a pessoa do Espírito Santo. Então, o nosso temor é ao Deus triuno. Então, quando falamos sobre o temor santo, estamos dizendo que reverenciamos a triunidade que existe dentro da deidade. A verdade é que todos os homens no mundo deveriam possuir o temor santo, mas nem todos têm esse temor. Então, eu quero fazer aqui algumas considerações em relação ao temor santo. A primeira consideração é algo que Lutero observou. Martinho Lutero dissera que o homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. Ou seja, para Lutero, uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não foi regenerada, justificada, ela pode ter um certo tipo de temor parcial. Pode ter um certo tipo de temor de forma limitada, mas ela jamais conseguirá temer a Deus, esse temor santo, da maneira que a Bíblia Sagrada recomenda. Então, se nós olharmos com os óculos de Lutero, nós iremos verificar que existem pessoas que de fato são piedosas, embora elas não pratiquem a piedade cristã, a piedade bíblica. Se nós olharmos com os olhos de Lutero, nós iremos verificar que existem pessoas na sociedade que valorizam princípios que são bíblicos, pessoas que valorizam a família, pessoas que valorizam
o que é correto, a honestidade, a integridade, mas não são pessoas cristãs, não são pessoas que vivem debaixo da direção do Espírito Santo. Elas têm uma piedade, mas essa piedade ela é parcial. Então, Lutero, ele enxergava dessa maneira. O homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. Então, para Lutero, o homem natural ele podia temer de forma parcial. Agora, quando nós olhamos, em segundo lugar, verificamos que Rudolf Otto, ele dizia que o homem natural é incapaz até mesmo de tremer ou de sentir horror diante de Deus no verdadeiro sentido da sua palavra. Então, agora dentro dessa perspectiva, se nós formos olhar com os óculos de Rudolf, iremos verificar que, embora uma pessoa que não seja cristã ela possa ter um temor parcial, já iremos verificar que através dos olhos de Rudolf é como se na verdade ela não tivesse esse temor, porque uma pessoa natural ela jamais sentirá o temor que a Bíblia recomenda que uma pessoa sinta. Ela jamais terá esse temor santo como o cristão o tem. Então, essas duas observações iniciais são importantes porque elas são semelhantes e têm aspectos diferentes, mas elas não se contradizem, elas se completam, porque o homem natural, a gente observa que ele tem um certo tipo de temor, mas ao mesmo tempo nós verificamos que o temor dele não é um temor verdadeiro, sincero, um temor que coloca Deus acima de tudo. Em terceiro lugar, a terceira consideração que eu faço é que o temor santo significa ter grande temor e respeito pela majestade e santidade de Deus, que é uma reverência piedosa. Então, nós, cristãos, tememos a Deus por causa da sua majestade, por causa da sua santidade. E nós temos uma piedade bíblica, cristocêntrica, teocêntrica, escriturística, está de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Em quarto lugar, o temor ao Senhor, ele precisa ser pregado entre os povos. Foi o que eu acabei de ler aqui agora com vocês. Filhos, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, temos que anunciar o temor do Senhor. Temos que pregar a santidade de Deus. Temos que mostrar que nós servimos um Deus que é triuno, que é um em essência, mas é três em personalidade. E temos que mostrar para as pessoas que nós vivemos debaixo da autoridade e do domínio desse Deus e nós santificamos o seu nome através da nossa vida. Nós o reverenciamos, nós o respeitamos, nós o engrandecemos e o colocamos acima de tudo. Isso tem que ser pregado em todo o mundo, esse temor santo. Esse temor que pertence a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Em quinto lugar, os ímpios não reverenciam ao Senhor e à sua majestade. Quando nós olhamos para o mundo, nós verificamos que as pessoas são capazes de fazer de tudo sexualmente, por poder, por dinheiro, exatamente porque não respeitam a majestade de Deus, não respeitam a santidade de Deus, não reverenciam ao Senhor e a sua santidade. Quando nós olhamos para pessoas históricas como Faraó, Herodes, Pilatos, quando nós olhamos para pessoas como Nabucodonosor, Amã, Antíoco, entre tantos outros que existiram, Hitler, Mussolini,
e os demais, nós vemos que esses homens foram capazes de fazer tantas coisas horríveis e abomináveis exatamente porque não possuíam o temor santo, não reverenciavam a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, não respeitavam ao Senhor e a sua palavra. Então, quando olhamos para a vida do ímpio, é isso que podemos observar. Eles não respeitam a Deus na sua majestade. Em sexto lugar, a igreja do Senhor Jesus é tomada por este temor santo. Se tem um povo na terra que vive de acordo com o respeito à palavra de Deus, se tem um povo que vive de acordo com aquilo que engrandece a Deus, é a igreja do Senhor Jesus, esse povo que pertence à família de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Barnabé, de João, de Levi, quando olhamos para a vida dos crentes do Antigo Testamento, como Moisés, Noé, Isaac, Abraão, Jacó, quando olhamos para mulheres crentes do Antigo Testamento, como Noemi, Ruth, Esther, Rebeca, entre tantos outros irmãos e irmãs, nós iremos verificar que eles possuíam o temor a Deus, esse temor santo. Em sexto lugar, nós iremos observar que nos livros de Jó, Salmos e Provérbios, aprendemos que o temor é a base e o início de toda a verdadeira sabedoria. Então, no reino de Deus, nós iremos entender que é possível uma pessoa não ser intelectualmente sábia na perspectiva humana e mesmo assim ser sábia na perspectiva divina, porque essa pessoa ela é temente a Deus, ela teme ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nós encontramos isso nos livros de Jó, de Salmos e Provérbios, que são livros de sabedoria ou livros sapienciais. Nós iremos observar isso nesses livros que são poéticos. Então, o homem que teme a Deus, que possui o temor santo, ele é sábio diante do Senhor, porque ele possui o melhor temor que existe, que é a reverência ao nosso Deus. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, nós iremos verificar que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E que Davi, ele possuía esse temor santo e ele falava sobre esse temor como sendo algo limpo e puro. Isso está no Salmo 19, versículo 9. O interessante é que quando nós falamos de pureza, nós logo lembramos da água. Né? A água é um dos elementos fundamentais e essenciais da vida. Nós não vivemos sem água, porque a água ela traz vida ao nosso organismo. A água ela traz vida ao nosso corpo. E é isso que Davi está dizendo. Esse temor santo, ele é puro, ele é limpo, ele traz vida para mim. Ele traz aquilo que é bom para mim. Então, é isso que ele dizia. Em oitavo lugar, nós iremos verificar que este temor santo é dado por Deus e permite que o homem respeite a sua autoridade, obedeça aos seus mandamentos e se desvie do mal e busque constantemente a santidade do Senhor. Nós temos um temor filial a Deus, ou seja, nós respeitamos a Deus não somente como Senhor, mas como um Pai. Então nós temos esse relacionamento com Deus de pai e filho. Nós o respeitamos
e o reverenciamos como o Senhor e o nosso Pai. É um relacionamento íntimo de família e não somente um relacionamento de senhor e escravo. Então, nós temos um temor filial ao Senhor Deus. Então, aqui são algumas considerações sobre o principal temor que existe. A principal categoria de temor é o temor santo. Nós reverenciamos ao Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda categoria de temor que eu destaco nas Escrituras é o temor vil ou o vil temor. Esse temor é desprezível. Esse temor é inútil. Esse temor, ele faz parte da vida da maioria das pessoas que vivem no nosso planetinha. As pessoas que temem a Deus por causa do pecado. Esse temor, ele é uma consequência do pecado. As pessoas que possuem o vil temor, elas não reverenciam a Deus por causa da sua majestade, grandeza e santidade. Elas têm medo de Deus, porque Deus é um juiz. Então, quando elas falam sobre o juízo final, elas morrem de medo. Quando falam sobre a segunda vinda de Jesus, elas tremem. E quando nós falamos do evangelho com as pessoas e elas rejeitam a mensagem sobre Jesus, rejeitam as boas novas sobre Cristo, esse temor é completamente manifestado na vida de cada uma delas. Pessoas que vivem sobre o domínio do pecado, que têm o pecado como um estilo de vida, pessoas que amam a transgressão, a iniquidade, pessoas que erram o alvo de Deus, elas vão viver constantemente debaixo do temor vil ou do vil temor. Esse temor que é completamente desprezível, exatamente porque é consequência dos pecados. E o primeiro casal que nós iremos verificar que foi tomado completamente por esse temor foi o casal do Éden, Adão e Eva. Nós vemos quando eles pecaram que eles ouviram a voz de Deus e temeram e se esconderam nas árvores do jardim porque tiveram medo de Deus por causa da sua nudez. Né? Vamos nos esconder de Deus porque estamos nus. Então, Adão e Eva, eles representam pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não respeitam a Deus, fogem de Deus porque têm medo de Deus, mas não respeitam a majestade e a santidade de Deus. O interessante é que dentro desse temor que estamos falando, que é o medo de Deus devido ao pecado ou aos pecados que as pessoas cometem, nós iremos observar que o ímpio, ele foge de Deus como se pessoas o estivessem perseguindo. O ímpio foge de Deus como se um grupo de pessoas ferozes o estivesse perseguindo. Então, quando nós verificamos o ímpio, nós vamos observar que o ímpio está fugindo de Deus constantemente. O ímpio está correndo de Deus o tempo todo, exatamente porque teme a ira de Deus, teme o furor de Deus, teme as consequências do seu pecado, porque sabe que Deus é santo e como ele não respeita essa santidade, ele vive em constante temor. Uma pessoa que vive sob a pressão do temor desprezível, do vil temor, é uma pessoa que não tem paz no seu ser. É uma pessoa que não tem alegria na sua alma. É uma pessoa que vive deprimida. É uma pessoa que vive angustiada. É uma pessoa que pensa em dar cabo da sua vida o tempo todo. É uma pessoa infeliz e que faz as pessoas que estão à sua volta serem infelizes também. Uma pessoa que vive sob o medo, uma pessoa que vive debaixo desse medo terrível e horrível, ela vai viver completamente angustiada, afastada de Deus. E a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Horrível coisa é ser julgado por Deus. Então, é isso que eu destaco dentro desse temor que é chamado de vil, desprezível, inútil,
completamente desnecessário. A Bíblia recomenda o temor santo e não o temor vil ou o vil temor. Em terceiro lugar, a terceira categoria de temor que eu destaco é o temor do homem. E aqui nós podemos observar uma coisa. Existe o temor ao homem que a Bíblia recomenda, que é o respeito às autoridades. Em relação às autoridades constituídas, nós devemos orar por elas, nós devemos respeitá-las. Então é por isso que nós obedecemos à Constituição da nossa nação, da nossa pátria. É por isso que nós obedecemos à legislação. É por isso que nós não matamos, não mentimos, não roubamos, porque tudo isso está na nossa Constituição. Né? Está nas duas constituições que seguimos, está na nossa Constituição do Reino, que é a Bíblia, e está na nossa Constituição da nossa pátria terrena, que é a Constituição da República Federativa. E nós respeitamos a legislação. Mas a verdade é que nós respeitamos desde que eles não interfiram na nossa fé, desde que eles não firam a palavra de Deus. E nós vimos isso, por exemplo, ou nós vemos isso quando lemos, na vida dos cristãos da igreja do primeiro século, na vida de Pedro, de João, de Tiago. Nós vemos que eles não respeitaram quando as autoridades da sua época os proibiram de falar sobre Jesus, a sua cruz, a sua ressurreição. Eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós obedecemos à legislação humana, nós obedecemos à Constituição humana, desde que essa Constituição não fira a minha primeira Constituição, que é a palavra de Deus. Então, eu respeito o homem no sentido de temê-lo, no sentido de reverenciá-lo por causa daquilo que a Bíblia fala. Então, nós oramos pelas nossas autoridades, pelo presidente da nossa república, oramos pelos governadores, oramos pelos deputados, oramos por todos eles, porque esse temor, ele é ensinado na Bíblia. Nós vamos verificar na Bíblia que existiam servos de Deus que eram escravos, que ainda estavam debaixo do regime de escravos, e a Bíblia os orienta a obedecerem aos seus senhores e a praticarem aquilo que estava de acordo com a Bíblia e que agradava o coração de Deus. E nós respeitamos o homem no sentido também, por exemplo, dos nossos pais. Os nossos pais são os nossos heróis e os nossos pais são santos para nós. Então nós os respeitamos e os honramos e os ajudamos durante toda a nossa vida, porque esse tipo de temor ao homem é legal, é bom, agrada a Deus, mas existe o temor ao homem que não agrada a Deus, que é o medo pelo homem, o medo por aquilo que o homem pode nos fazer, o medo é por aquilo que o homem pode nos prejudicar, até tirar a nossa vida. Então, o homem ele pode fazer tudo isso, mas Jesus disse que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode matar o corpo e ainda jogar a sua alma no Hades. Então, nós temos que temer apenas a Deus. Nós não temos que ter medo do homem. O homem não pode nada contra a nossa vida. O homem não está no controle de nada. O homem não é soberano nem sequer da sua própria vida. O homem não é independente. O homem não consegue sequer fazer o seu próprio sabonete ou a sua pasta de dente, ou sequer a sua escova de dentes. O homem ele depende um do outro para tudo. O homem é completamente limitado. O homem pode nos prejudicar, sim. O homem pode nos ferir? Sim. O homem pode falar mal das nossas vidas? Sim. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto à espada. Nós vemos que Estevão foi o primeiro cristão a ser morto através de pedras, foi apedrejado. Nós vemos que João Batista foi decapitado. A tradição fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Que vários homens foram mortos de maneira terrível. Foram jogados na arena do Coliseu, foram mortos por leões, por cães famintos, mas a Bíblia diz que nós não podemos temer ao homem. Então, nós não temos que ter medo do homem, do ser humano.
Nós não precisamos olhar para o ser humano e pensar, ele vai me ferir, ele vai me matar, porque ainda que nós morramos aqui e agora, nós estaremos com Deus para sempre. É Deus o Senhor da história. Deus não perde o controle. Deus não perdeu o controle quando João Batista foi decapitado. Deus não perdeu o controle quando Jesus foi crucificado. Deus não perdeu o controle quando todos os mártires foram assassinados por causa do Evangelho. O Senhor controla a história em todo o tempo. Deus nunca precisou levantar do seu trono. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Então, esse é o terceiro tipo de temor que a Bíblia nos ensina e que nós não precisamos tê-lo. É o temor do homem. Nós precisamos tê-lo de uma certa forma e nós não podemos tê-lo de outra forma. E, em quarto lugar, a quarta categoria de temor que eu destaco para nós encerrarmos o nosso estudo e o nosso culto de hoje é o temor como objeto do temor. Ué, como assim? É o meu temor que será uma base para o temor de outras pessoas. Através do Deus que vive e reina na minha vida, outras pessoas se aproximarão de Deus e se achegarão a Ele. Aquilo que já foi dito no passado, de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão a vida do cristão. Então nós somos o testemunho do reino de Deus aqui na terra. E é através daquilo que nós iremos proclamar, é através daquilo que nós iremos testemunhar o Senhor Jesus que outras pessoas passarão a temer e a reverenciar a Deus. Então, é o temor como objeto do temor. O nosso temor, ele se torna a base para o temor de outras pessoas. Então, é através do meu temor que a minha família irá respeitar a Deus, é através do meu temor que os meus vizinhos irão respeitar a Deus, é através do meu temor que os meus colegas de trabalho, de faculdade, irão respeitar a Deus. Então, se eu vivo temendo ao Senhor, o reverenciando, o engrandecendo, outras pessoas, através disso, através desse testemunho notório na minha vida, irão temer a Deus também. No livro de Gênesis, no capítulo 31, versículos 42 e 53, nós verificamos que o Senhor Deus ele é chamado de temor de Isaac. Isto é, o Deus a quem Isaac temia e adorava. Então, Deus era chamado de o temor de Isaac. Então, que Deus possa ser chamado de o temor de Daniel, o temor de Camila, né? O temor de Pedro, o temor de Paulo, o temor de Gláucia, o temor de Adriana. Então, que o nosso Deus ele seja reconhecido nas nossas vidas como o nosso temor, como aquele que nós respeitamos e reverenciamos. E através desse temor que existe na nossa vida continuamente, outras pessoas irão temer a Deus, irão viver de acordo com a sua palavra e irão adorá-lo para sempre. Então, essas 4 categorias de temor são as que eu deixo para vocês aqui hoje. Elas são as mais básicas da Bíblia. O temor santo, que nós verificamos, o vil temor, o temor do homem e o temor como objeto do temor. Então, o desejo do meu coração e a minha oração é que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no coração de cada um de nós e que nós vivamos, meus irmãos, com esse temor santíssimo, esse temor santo, porque é um temor que é em relação a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Que a nossa vida testifique sobre Deus, que as nossas conversas testifiquem sobre Deus, as nossas brincadeiras, que elas possam testificar sobre Deus, que as nossas mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, que aquilo que nós vejamos ou aquilo que nós iremos ouvir, que tudo isso possa apontar para a santidade de Deus. É isso que eu reflito com vocês nessa noite, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós
finalizamos esse culto, nós terminamos esse estudo bíblico, Senhor, te agradecendo por tudo. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela sua palavra e obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de te oferecer um culto todos os dias. Nós não sabemos, Senhor, quando será o nosso último culto prestado. Pode ser esse culto de agora, mas a verdade é que enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós vivermos, nós iremos reverenciá-lo com um temor santo. E nós não teremos o vil temor, que é o temor por causa do pecado. Nós não teremos, Senhor, o temor ao homem, no sentido de temê-lo e de achar que ele pode nos prejudicar. E nós não teremos, Senhor, e nós teremos, Senhor, aquilo que aconteceu na vida de Isaque e de tantos outros servos do Senhor, o nosso temor como base para o temor de outras pessoas. Então, Senhor, receba a nossa adoração e receba a nossa gratidão e ouça a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu me despeço de vocês por aqui. Desejo a todos a maravilhosa paz de Cristo e até o nosso próximo culto e o nosso estudo bíblico, querendo a pessoa do nosso Deus, tá bom? Fiquem na paz e até mais.